Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula, nossa terceira aula do curso, em que nós vamos falar um pouco sobre as proteínas, a estrutura e a função delas. As proteínas, né, elas são as macromoléculas, como nós já falamos em aulas anteriores, que são mais abundantes nas células. Elas correspondem a aproximadamente 50% do peso seco das células, são fundamentais nos aspectos estruturais e funcionais das células e também são responsáveis pelos principais canais de expressão gênica. E o nome proteína, né, vem do grego protos, que quer dizer mais importante. Elas têm múltiplas funções, como catálise enzimática, transporte e armazenamento de substâncias, como o oxigênio na hemoglobina, né? Movimento, como actina e miosina, que são responsáveis pela contração muscular do músculo, pela contração muscular, defesa, as imunoglobulinas, né, na imunidade, responsável também por geração e transmissão de sinais como impulso nervoso, controle e crescimento pela insulina, função estrutural envolvendo tendões, ligamentos, e também estão presentes, existem também as proteínas tóxicas ou venenos, que são as toxinas bacterianas ou venenos de cobra. E aí, como nós já falamos em aulas anteriores, a proteína ela pode ser descrita em 4 níveis de organização. E aí nós temos a organização, ela é a organização primária, que são a ligação entre os aminoácidos, que nós já falamos um pouco, vamos falar um pouco mais hoje também, relembrando alguns assuntos. Tem a estrutura secundária, terciária e quaternária. E aí, quanto mais nós entendermos sobre os aminoácidos, mais fácil, a estrutura deles, mais fácil fica a gente entender sobre como são formadas essas estruturas das proteínas. Por isso eu vou bater na tecla e falar um pouco mais sobre os aminoácidos nessa aula. Então, né, como nós já falamos, as proteínas elas são construídas com o mesmo grupo de 20 aminoácidos que são ligados covalentemente em ligações, né, que formam as amidas, em sequências lineares. E nós temos esses 20 aminoácidos, são os conhecidos como aminoácidos padrão, primários ou normais. Mas ainda existem aqueles aminoácidos não padrão, que são os modificados no interior das proteínas depois de sintetizadas, e de muitos outros, né, presentes no organismo. A partir desses blocos de construção, os organismos eles conseguem, dos aminoácidos, né, os organismos eles conseguem sintetizar vários produtos, como nós já falamos, enzimas, hormônios, anticorpos, penas de pássaro, teia de aranha e assim vai. E aí aqui só um exemplo, se nós tivermos, por exemplo, como eu falei, a gente tem sequências de aminoácidos para formar a proteína. Então, imaginando, por exemplo, as letras do alfabeto, que são 26. Se nós organizarmos essas 26 letras em 3 sequências, cada sequência com 8 subunidades, com 8 letras, a gente consegue uma combinação de 2,1 vezes 10 elevado a 11 combinações diferentes. Se a gente considerar os nucleotídeos, né, que são dos nossos genes, adenina, citosina, guanina e timina, em 3 sequências, cada uma com 8 subunidades, aproximadamente 4 elevado a 8 ou 65,536. E agora, se nós considerarmos esses 20 aminoácidos, apenas 3 sequências de 8, as proteínas têm que têm muito mais, né? Nós temos 2,56 vezes 10 elevado a 10 combinações diferentes. Como nós já falamos, nós temos aminoácidos que são polares, apolares, polares não carregados, aromáticos. Então, só relembrando aqui, falando um pouco mais especificamente sobre esses grupos, os grupos não polares e alifáticos, o que são alifáticos? Aqueles que não são aromáticos, né? Então, eles são nós temos esses aminoácidos alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina e a glicina, que são hidrofóbicos e não polares. Isso se deve à cadeia lateral. Nós já falamos que o aminoácido ele tem o carbono alfa, e todo carbono alfa está ligado a um grupo ácido e um grupo amino. A polaridade, então, vai depender dessas cadeias laterais. Lembrando também que, como nós já falamos na aula anterior, os aminoácidos eles são quirais, exceto pela glicina, porque o carbono alfa da glicina não é quiral, porque tem 2 ligações iguais aqui, né? Dois hidrogênios.
Então, as cadeias volumosas que a gente tem na valina, na leucina e na isoleucina, elas são importantes na promoção de interações hidrofóbicas, né? A gente só tem cadeia com carbono e hidrogênio. A glicina tem uma estrutura simples e permite uma maior flexibilidade. A prolina já é o oposto. Ela é esse grupo amino aqui que a gente tem, né? Que na verdade é o grupo imino, porque está fazendo essas duas ligações. Ele tem uma conformação rígida, então ele reduz a flexibilidade estrutural na cadeia proteica. E nós vamos é bem importante em algumas estruturas de proteínas essa redução na flexibilidade estrutural causada pela prolina, que nós vamos ver nessa aula ainda, e a metionina, que é um aminoácido que contém enxofre, né? Só que está em um grupo tioéter. O enxofre ele não está disponível, olha, ele está ligado aqui. A gente não tem um grupo SH como tem na cisteína, por exemplo. Então, esses grupos são não polares e alifáticos. Existem os aromáticos, que são fenilalanina, tirosina e triptofano, que são relativamente não polares, devido a essa cadeia lateral. A tirosina e o triptofano têm uma polaridade um pouco maior devido à hidroxila aqui da tirosina e ao grupo nitrogênio do triptofano. Então, esses dois são um pouco menos apolares ou mais polares, né, do que a fenilalanina. Mas eles também podem participar de interações hidrofóbicas razoavelmente fortes, né, quando eles estão reunidos um do lado do outro. E aí nós temos os grupos R's não carregados, mas que são polares. Então, como nós já falamos, né, aqui esses aminoácidos estão na forma de zwitterium, né, o próton do ácido está aqui no grupo amino. E aí, então, nós não temos carga, um mais e um menos, a carga é zero. Só que eles são polares porque a cadeia lateral tem grupos que conferem essa polaridade. Aqui, ó, OH, OH, SH, NH2, NH2. Só que a carga líquida do composto é zero. A cisteína, só falando um pouco mais, né? A cisteína que está aqui, ó, justamente por ela ter esse grupo SH, ela é facilmente oxidada para um aminoácido dimérico, que é a cistina, um aminoácido com duas cisteínas, que são ligadas covalentemente por uma ponte de sulfeto, que é o que está aqui, né? Os dois SH se ligam e a cisteína forma esse aminoácido dimérico, né? Com duas subunidades de cisteína, formando a cistina. E nós temos também os grupos laterais carregados positivamente, que normalmente são grupos amino, né, que podem ser protonados, e por serem protonados, eles vão gerar uma carga positiva a mais no aminoácido, então eles são polares e carregados positivamente. Os carregados negativamente, eles têm normalmente um segundo grupo carboxila, enquanto os positivos têm um segundo grupo amino, os negativos têm o segundo grupo carboxila, que pode ficar desprotonado e aí gera uma carga negativa a mais. Esses aminoácidos positivos negativos são polares, claro. Então, a gente também tem os não padrão, como eu falei, que são derivados desses aminoácidos padrão. Então, aqui eu coloquei exemplos, a ornitina e a citrulina, que são intermediários importantes na biossíntese da arginina e no ciclo da ureia, que nós vamos ver em aulas posteriores. A 5-hidroxilisina, que é encontrada nas proteínas de parede celular de vegetais, e a hidroxiprolina, que é encontrada no colágeno, que é a proteína fibrosa do tecido conjuntivo. Então, aqui alguns resíduos, né, que a gente tem derivados desses aminoácidos padrão. Aqui, na aula passada, eu até falei com vocês da selenocisteína, né, no lugar de enxofre, nós temos o selênio. E aqui temos a desmosina, que é um aminoácido encontrado exclusivamente na elastina, que é uma proteína do tecido conjuntivo, e ela é formada por 4 monômeros de aminoácidos. Alguns derivados dos aminoácidos padrão produzidos, eles não são componentes de proteínas, como por exemplo, aqui nós temos alguns desses aminoácidos que eles entram na composição da dopamina e do GABA, que são neurotransmissores. Aí eu falei da citrulina e da ornitina, que é do ciclo da ureia, tiroxina, né, que tem a ver lá com a tireoide, e assim vai. Como eu falei com vocês também, todo aminoácido, exceto a glicina, tem atividade ótica pelo carbono alfa ser um carbono quiral.
E aí eu falei com vocês que quando a gente coloca assim na projeção de Fischer, nós conseguimos identificar se o aminoácido ele é D ou L. E que na composição das proteínas entram sempre os L-aminoácidos. E aí essa classificação, entretanto, esses símbolos D e L dos aminoácidos, ele se refere à configuração absoluta dos substituintes ao redor do carbono quiral, mas ele não determina o desvio do plano da luz. Então, como esse L-aminoácido, na verdade, ele é classificado de acordo com a conformação do gliceraldeído, que é um açúcar de 3 carbonos, ele tem essa conformação. Se o aminoácido, quando na projeção de Fischer estiver dessa forma, tiver a mesma configuração absoluta do gliceraldeído, então ele também é um L-aminoácido. Então a gente utiliza aqui, ó, o gliceraldeído, esse é o L. Então a gente tem aqui um grupo aldeído aqui embaixo, um grupo álcool, não é aminoácido, viu, gente? É um açúcar. E aí aqui nós temos o D, em que o grupo OH tá do outro lado aqui, né? Aqui ele tá na esquerda e aqui ele tá na direita. Esse é o D e esse é o L. Quando nós temos um aminoácido, por exemplo, a alanina, que está com essa mesma configuração do gliceraldeído, ó, o grupo está aqui para a esquerda e o ácido em cima, enfim, nós temos, coloca o ácido em cima, o grupo amino está para a esquerda, nós temos a L-alanina. Se o ácido está para cima e o grupo amino para a direita, nós temos a D-alanina. Lembrando que isso não está relacionado com a configuração relativa, não com o desvio da luz. E esse padrão aqui, essa comparação com o gliceraldeído, essa classificação, é utilizada para todos os aminoácidos. E aí, nós vimos que também em soluções aquosas, os aminoácidos estão ionizados e eles podem agir como ácidos ou bases. Os alfa-aminoácidos, eles têm um grupo carboxila e um grupo amino ligado, como nós já falamos. E quando eles são cristalizados de soluções aquosas, eles são cristalizados em espécies totalmente ionizadas, que são os zwitterions, né? E cada zwitterion tem uma carga positiva e uma negativa, só que eles são eletricamente neutros quando colocados em um campo elétrico. Isso nós já discutimos também na aula anterior. Então, o aminoácido, nós já falamos também que ele pode agir tanto como ácido como base. Então, eu tenho aqui o aminoácido, ele pode doar um próton. Quando ele doa um próton, ele age como ácido. E ele pode também receber um próton. E aí, ele age como uma base. Então, um aminoácido como a alanina, a gente considera que ele é um ácido diprótico. Ele age como um ácido diprótico, porque ele tem... Quando a gente olha essa espécie aqui, ó, ele pode doar 2 hidrogênios. Ele pode doar o hidrogênio do ácido e o hidrogênio que está aqui no grupo amino, que é essa sequência aqui, ó. Então eu tenho, professora, mas só tem um grupo ácido. Sim, mas ele pode doar 2 prótons. Se pode doar 2 prótons, se comporta como um ácido diprótico e vai ter 2 pKas. Então, numa curva de titulação, como tem lá na química analítica, um aminoácido simples como a glicina, que não tem grupo ionizável, né? Porque a depender, se tiver grupo lateral ionizado, vai ter mais pKs, como nós já falamos. A gente tem o ponto isoelétrico, que é onde o pH, onde a carga do aminoácido é neutro, ele é a média aritmética dos 2 valores de pKa. Então, se eu tenho o pK1, que corresponde à primeira desprotonação, e o pKa2, que corresponde à segunda desprotonação, o ponto isoelétrico, ele corresponde à média entre esses 2 pKas, que é o pH, onde a carga do aminoácido é neutra. Então, quando a gente olha a curva de titulação, o ponto de inflexão, né, quando a remoção desse primeiro próton, ele é completa, e a remoção do segundo apenas começou, é característico. A gente consegue ver muito bem esse momento aqui na curva de titulação. Então, nesse pH, a glicina ela está presente principalmente como íon dipolar totalmente ionizada, porém sem carga líquida. Ó, a gente tem aqui um mais e um menos, não tem carga líquida. Então, esse é o ponto isoelétrico
da glicina. Quando nós temos agora um aminoácido que tem carga lateral, que pode ainda sofrer ionização, porque aqui nós temos 2 grupos ácidos que podem desprotonar, além do grupo amino aqui. Então, nós vamos ter 3 pKas. E aí, então, a curva, ela é um pouco mais diferente, né? Que nós vamos ter 2 pontos de inflexão. E aí, e aonde que é o ponto isoelétrico? A gente procura onde a carga é 0. Então, aqui, no caso, é essa espécie aqui. O ponto isoelétrico vai ser o pH correspondente à média entre os 2 pKs, que estão o anterior e o posterior. Então, no caso, o pK1 e esse segundo pK aqui. No caso da histidina, que agora ela tem também um grupo lateral ionizável, só que agora é nitrogênio. Antes eram 2 grupos ácidos, agora nós temos 2 grupos amino. Primeiro eu mostrei uma curva de um aminoácido neutro, né? Agora nós temos um aminoácido carregado positivamente, negativamente, desculpa, e nós temos agora o carregado positivamente, que tem um grupo amino a mais. Então, qual é o ponto isoelétrico? A gente procura onde a carga dele é 0, vê os pKs anterior e posterior, a média entre eles corresponde ao pH do ponto isoelétrico. Os 20 aminoácidos, eles variam consideravelmente em suas propriedades físico-químicas. Então, como polaridade, basicidade, aromaticidade, tamanho, flexibilidade conformacional, capacidade de estabelecer ligações cruzadas, de formar ligações de hidrogênio e tudo. E essas características, elas influenciam a conformação tridimensional e as propriedades das proteínas. Então, nós vimos que inicialmente, para formar as proteínas, esses aminoácidos se ligam por ligações peptídicas, né? Então, os peptídeos, eles são o quê? Polímeros de aminoácidos, que são formados em uma reação de condensação. Então, reagem 2 aminoácidos, sai água e forma uma ligação peptídica, que é uma ligação o quê? Amida, a gente tem aqui, né? Então, aí ocorre lá no carbono, no grupo alfa-carboxila de um aminoácido e no grupo amino de outro. Então, sempre um carboxilo e um grupo amino. Lembrando que quando a gente tem peptídeos, a gente lê sempre assim, né? Do grupo amino aqui terminal até o grupo carboxilo aqui terminal. E aí, como eu falei também, essas ligações peptídicas, ocorre ressonância nelas e aí faz com que elas tenham uma rigidez, elas têm um caráter de dupla, porque essa ressonância, elas têm um caráter de semidupla, como se fosse assim, né? Essa ressonância entre esse par de elétrons da carbonila, que vem aqui para a ligação entre carbono e nitrogênio. Então, como confere uma característica de dupla, as proteínas, essas duplas desses aminoácidos nas ligações peptídicas, elas têm a configuração trans. E lembrando que essas ligações peptídicas, por terem caráter de dupla, elas não podem girar livremente. Então, a gente tem que as ligações, a conformação dessas ligações peptídicas, o giro, ele é possível entre as outras cadeias as outras ligações do aminoácido. A ligação peptídica, ela é rígida. Agora, a ligação aqui entre esse carbono e o carbono alfa, entre o nitrogênio e o carbono alfa, essas ligações aqui, elas têm livre rotação. Então, daqui, a gente tem que a conformação da cadeia peptídica, ela é determinada por esses ângulos de torção entre o carbono alfa e o carbono, entre o carbono alfa e o próximo carbono, que a gente chama de ângulo psi, e entre o carbono alfa e o nitrogênio anterior. E aí, então, essa ligação aqui, ela tem livre rotação e a conformação da proteína depende dessa rotação aqui nessa estrutura. Voltando aqui, então eu tenho que essa estrutura, essa ligação é rígida, tem conformação trans, mas a ligação entre carbono e carbono, ela tem livre rotação, ela é simples. E entre nitrogênio e carbono também tem livre rotação. É ligação simples e isso que vai determinar esse grau
né, dessas ligações Φ e Ψ, que podem variar de mais 180 e menos 180, que vão determinar a estrutura da proteína. Algumas estruturas, por impedimento estérico entre átomos de grupos vizinhos, não permitem essa livre rotação, como por exemplo aqui esse grupo aromático, né? Aí, por questão de impedimento estérico, não tem livre rotação, mas não tem a ver com a ligação peptídica propriamente dita. Se não houver impedimento estérico, o que é rígido são apenas as ligações peptídicas. Então, os peptídeos, eles têm como nós falamos, eles podem ter vários aminoácidos. Quando tem 3, a gente chama de tripeptídeo. 4 aminoácidos, tetrapeptídeo. 5 aminoácidos, pentapeptídeo. E quando um pequeno número de aminoácidos está ligado por ligação, a gente chama de oligopeptídeo. Quando são muitos, a gente chama de polipeptídeo. E muitas vezes, assim, o termo proteína, que na verdade são muitos aminoácidos, então podem ser polipeptídeo, a gente às vezes pode intercambiar esses termos, proteína e polipeptídeo. Mas normalmente as moléculas referidas como polipeptídeo têm um peso molecular menor do que 10.000 e as proteínas maior. Então, a ligação covalente peptídica, como nós já falamos, ela é a ligação mais importante que une os aminoácidos, mas nós já falamos também que podem ocorrer outros tipos de ligação, como, por exemplo, a ligação de sulfeto. E o comportamento ácido-base de um peptídeo, assim como nós avaliamos do aminoácido, vai depender dos grupos alfa-amino e alfa-carboxilo livres, então aqui alfa-amino e alfa-carboxilos livres, e dos grupos aminoácidos e de grupos amino ou ácidos, né, que são das cadeias laterais, porque os grupos alfa-amino e alfa-carboxilo da ligação peptídica, eles estão comprometidos na ligação peptídica, eles não influenciam no caráter ácido básico do peptídeo ou da proteína. Então, a gente considera, para avaliar isso, o grupo amino da ponta, né, o grupo carboxilo lá da outra ponta, e esses grupos laterais, as cadeias laterais. Os grupos amino e ácidos envolvidos na ligação peptídica não estão disponíveis mais, então eles não influenciam na característica ácido-base. Então, aqui, por exemplo, mostrando a alanina, eu tenho aqui a ligação peptídica, ó, então esse grupo amino, esse grupo ácido, ele não influencia na acidez e basicidade. Então, nós temos o quê? A gente tem a forma catiônica, em que eu vou avaliar o grupo amino terminal e o grupo ácido aqui. Como eu falei, a gente sempre lê, né, do grupo amino até o grupo ácido, ou amino inicial até o grupo ácido final, terminal. Então, a gente tem a forma catiônica, em que ele está totalmente protonado. Nós temos a forma isoelétrica, em que ocorre a desprotonação inicial do grupo ácido, mas o grupo amino continua protonado. E a forma aniônica, que está totalmente desprotonada. E aí a carga aqui é negativa, a carga aqui é 0 e a carga aqui é 1+. Isso vai depender, vai depender do pH e do pKa, né? Então aqui a gente tem, ó, no caso da alanina, essa forma catiônica em pH abaixo de 3, pH ácido, né? Tem muito H+, então desloca esse equilíbrio para a esquerda e protona todo mundo aqui. Aí, quando eu vou aumentando o pH, diminui H+ do meio, começa a desprotonação do nosso peptídeo e depois aumenta mais ainda o pH, a desprotonação segue até se completar. E os peptídeos, eles participam de reações características. Então, as ligações peptídicas, elas podem ser hidrolisadas por aquecimento com ácido forte, por exemplo, um HCl 6 molar, ou com base forte, ou por proteases, que são enzimas encontradas em todas as células. E aí, só lembrando que essa hidrólise aqui que a gente faz, né, com ácido ou com base, é um processo necessário para a gente conseguir determinar a composição das proteínas. Alguns polipeptídeos, eles têm atividade biológica. Por exemplo, aqui, ó, o aspartame, que é o adoçante, ele tem... ele é um grupo pequeno, ele não é uma proteína gigante, né? Então, não tem muitos aminoácidos, é um peptídeo pequeno e já tem atividade biológica. Assim como a vasopressina, né? Que desempenha um papel importante na pressão sanguínea.
em 9 aminoácidos, e aí, pela regulação da contração da musculatura lisa e também por ter ação diurética. A ocitocina, que é um hormônio liberado durante as contrações uterinas do parto, também tem 9 resíduos de aminoácidos e tem atividade biológica. Então, como nós já falamos, agora entrando nas proteínas propriamente ditas, a proteína ela tem 4 níveis estruturais. A estrutura primária, que são essas ligações covalentes entre os aminoácidos. Então, por convenção, a estrutura primária, a gente já falou, ela é sempre lida, né, escrita do amino terminal até a carboxila terminal. A estrutura secundária, que é um arranjo regular entre esses resíduos de aminoácido, e a gente tem 2 tipos principais, que são a alfa-beta e a conformação alfa-hélice e a conformação beta. A estrutura terciária, que é uma estrutura tridimensional completa desse polipeptídeo, e a estrutura quaternária, que é a relação espacial entre as subunidades. Então, a gente tem a estrutura primária, que é essa sequência de aminoácidos ligados por ligação peptídica. A estrutura secundária é a conformação regular desse esqueleto, dessas ligações, como que isso é a conformação disso aqui no espaço, dessas ligações em sequência. A estrutura terciária, conformação terciária, já é uma conformação tridimensional. E a quaternária é a interação entre essas. A gente tem várias subunidades terciárias, a interação entre elas nos dá a estrutura quaternária. Então, como eu falei com vocês também, o ponto isoelétrico de uma proteína, como tem muitos aminoácidos, ele é o valor do pH no qual a somatória das cargas é 0. E aí, assim como dos aminoácidos peptídeos, né? Só que para a gente saber o ponto isoelétrico de uma proteína, ele depende das proporções dos aminoácidos ácidos e básicos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a pepsina, o ponto isoelétrico dela é 1. Só que qual é a proporção? Ela tem aproximadamente 28% de aminoácidos na sua constituição ácidos e aproximadamente 2% básicos. E aí, então, é calculado, não importa isso pra gente como, mas é calculado o ponto isoelétrico, que é 1, então em pH 1, a pepsina, a carga líquida dela é 0. Lembrando que em pH menor do que o ponto isoelétrico, isso serve para aminoácidos, peptídeos e proteínas. Em pH menor do que o ponto isoelétrico, a carga líquida é positiva. Se o pH for maior que o ponto isoelétrico, a carga líquida é negativa. Então, falando um pouco sobre a estrutura secundária, que nós vimos aqui, a estrutura primária é o que nós já falamos, são essas ligações covalentes entre os aminoácidos. E aí nós temos a estrutura secundária, que é a conformação da estrutura com todas essas ligações peptídicas. Então, ela é definida como uma conformação local, o arranjo espacial dos átomos de uma proteína, desse esqueleto de ligações peptídicas. E pode ser de 2 tipos, alfa-hélice e conformação beta. Então, a alfa-hélice, ela é uma estrutura predominante das alfa-queratinas e ela tem mais ou menos essa estrutura aqui. Os aminoácidos são ligados, se a gente fosse tirar um raio-x, mais ou menos na sequência de uma hélice mesmo, né? Aqui, então, a alfa-hélice, quando a gente tem a estrutura secundária em formato de alfa-hélice, é o componente principal da epiderme de estruturas relacionadas, né, como cabelo, unhas, chifres, lã. Nessa estrutura, o esqueleto do polipeptídeo, ele está organizado ao redor de um eixo maior da molécula, com os grupos R dos aminoácidos, né, as cadeias laterais, projetando-se para fora. Então, eu tenho um eixo e esses aminoácidos que vão sendo ligados por ligação peptídica, eles vão se enrolando em torno desse eixo, né? Eles vão sendo organizados ao redor desse eixo, deixando os grupos polares, os grupos laterais para fora desse eixo. Então, aqui tem uma outra figura. Então, quando a gente enrola, aqui eu tenho os grupos polares, olha, são esses roxinhos, as cadeias laterais, desculpa. Então, elas ficam o quê? Para fora desse eixo. Aqui dentro, nós temos as ligações, os grupos, os carbonos alfa, as ligações peptídicas, as interações entre eles.
E aí isso tudo, como eles vão em volta de um eixo, fazendo como se fosse um formato de uma hélice, se vocês forem ver. Então eu tenho um eixo e vai se enrolando em torno de uma hélice. E aí, cada passo da hélice tem aproximadamente 0,56 nanômetros, aproximadamente 3,6 resíduos, né, de aminoácidos. A direção da hélice, no caso da alfa-hélice, é de mão direita, né? Eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Então, a alfa-hélice é um dos dois tipos de estrutura secundária mais comuns em proteínas e é a estrutura predominante das alfas queratinas. Por isso que a gente colocou aqui cabelo, unhas, chifres, as estruturas secundárias mais comuns são alfa-hélice ou folha beta pregueada, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, quando a gente fala em alfa-hélice, a primeira coisa que a gente pensa é nessas estruturas nessas proteínas estruturais, no caso, a alfa-queratina. Então, essa hélice, se vocês forem ver, então eu tenho um eixo e esses aminoácidos ligados por ligação peptídica vão se enrolando aqui. Mas se vocês, como eu falei, né, cada volta tem aproximadamente 3,6 resíduos. Só que essa hélice ela pode vir tanto para o lado direito, como está aqui, quanto para o lado esquerdo. Ó, observem que aqui eu estou num sentido, aqui eu estou em outro. E aí eu falei que as alfa-hélices, né, das alfa-queratinas, elas são estruturas de mão direita. Como que a gente faz isso para a gente saber o sentido, se é direita ou esquerda? Então a gente coloca a mão, coloquem a mão de vocês direita dessa forma aqui, o dedão para cima, e fechar os dedos assim. Então, olhando para a mão direita, pensa numa hélice, né? Se enrolando ao longo do polegar direito. Vai se enrolar ao longo do polegar direito de vocês. Em que sentido? No sentido dos dedos que estão dobrados. Então, se eu coloco a mão direita, por isso que a gente fala sentido da mão direita. Quer dizer que se eu tenho um eixo, o sentido em que a hélice vai estar se dobrando, vai ser para o sentido aqui, ó, desses dedos. Então, vão partir para cá, ó. Então, tá vendo? Agora, se eu colocasse a mão esquerda, essas hélices, elas partem no sentido aqui dos dedos para o lado esquerdo. É assim que a gente determina qual o sentido de uma hélice. Então, quando a gente fala hélice de mão direita, a gente está falando dessas hélices que estão dobradas aqui para o lado direito. Então, as cadeias laterais, como eu mostrei para vocês, elas são projetadas para fora do eixo. E como essas alfa-hélices elas são estabilizadas, né? Principalmente pela formação de ligação de hidrogênio que ocorre entre o átomo de nitrogênio da ligação peptídica e o oxigênio do quarto aminoácido depois dele. Então, a gente tem sempre a ligação entre aminoácido 1 e o 4, o 2 e o 5. Vai ocorrendo ligações de hidrogênio nesses carbonos, mais ou menos nessa sequência, o que faz com que eles fiquem nessa estrutura aqui. Então, porque a gente vai tendo o quê? Ligações de hidrogênio aqui no meio, como eu falei com vocês, nós temos aminoácidos aqui na sequência. Entre esses aminoácidos vai ocorrendo o quê? As ligações de hidrogênio, que são esses tracinhos aqui. Ó, aqui. Então, essas ligações de hidrogênio faz com que, ao invés de eu ter uma fita reta dos aminoácidos, eles comecem a se dobrar no formato de uma hélice, porque os aminoácidos eles começam a se aproximar, porque eu estou ligando agora o número 1 com o número 4, o 2 com o 5. Eles vão se aproximando e para conseguir manter essa ligação de hidrogênio, a distância entre esses aminoácidos ligados diminui. Diminuindo, vão formar como que eles diminuem? Fazendo esse formato de hélice, ao invés de ficar numa fita reta, como a gente viu até agora, né? Estudando as ligações peptídicas. Nem todos os peptídeos eles podem formar alfa-hélice, né? Por exemplo, se eles tiverem muitos aminoácidos carregados ou aminoácidos muito volumosos, eles impedem de formar essas hélices. A prolina, como eu falei com vocês, ela tem aquele grupo imina, ela desestabiliza a hélice, né? Porque o átomo de nitrogênio ele faz parte de um anel rígido, então atrapalha um pouco mais essa estrutura. Ela pode alterar alguns elementos da estrutura secundária, porém, assim, ela é frequentemente encontrada. Normalmente nas primeiras posições dos nitrogênios terminais, onde a perda do hidrogênio da ponte não produz uma alteração muito significativa, como, por exemplo, no primeiro giro assim, da hélice, né?
Então, nós temos um eixo em que esses aminoácidos vão se enrolando, vai ocorrendo pontes de hidrogênio entre eles, que faz com que eles vão se aproximando, e aí eles adquirem a cadeia polipeptídica, a cadeia de aminoácidos que vai formar a proteína, adquire esse formato de hélice. Aqui só mostrando, por exemplo, o colágeno, que tem 3 cadeias entrelaçadas dessas, né? E o colágeno ele tem muitas, como eu falei, muitas prolinas e hidroxiprolinas. E aqui eu só queria chamar a atenção para vocês, eu coloquei isso aqui, porque a gente falou da prolina e eu falei que a hidroxiprolina ela é um derivado da prolina, né? Então a hidroxilação da prolina ela aumenta significativamente a sua estabilidade. Como eu falei, a prolina ela desestabiliza um pouco, mas normalmente quando ela está nas primeiras posições ou em locais em que a perda de hidrogênio não é tão, da ligação de hidrogênio não é tão importante, então ela fica ali, mas a hidroxilação da prolina aumenta de modo significativo essa estabilidade. E a estabilidade da alfa-hélice, de uma forma geral, ela tem alguns fatores que impõem restrições a essa estabilidade, como, por exemplo, a repulsão entre cadeias laterais carregadas. Então, como nós já falamos, se for um grupo muito volumoso ou muito carregado, vai atrapalhar a estabilidade da alfa-hélice e presença de prolina e glicina. Então, como eu já falei, né, a prolina, por ter esse nitrogênio ligado em um anel rígido, essa torção entre o carbono, da ligação entre o carbono e o nitrogênio é limitada, o ângulo φ, como a gente falou, então isso desestabiliza um pouco a hélice. E aí nós temos aqui, falando um pouco sobre também, além da queratina, nós temos o colágeno e a elastina. O colágeno ele é encontrado no tecido conjuntivo, né? E é uma hélice com as alfa-queratinas, mas ele é peculiar porque ele é uma hélice de mão esquerda e ele tem 3 aminoácidos por volta, então 3,6 mais ou menos na alfa-queratina. A sequência de aminoácidos no colágeno ela é geralmente uma unidade tripeptídica como repetitiva. Então, a gente tem 3 aminoácidos. Glicina, um outro, e prolina, ou glicina, um outro, e a hidroxiprolina. E aí, outra estrutura secundária são as folhas beta preguiadas. Observem que antes eles estavam na sequência, né, formando uma hélice. Na outra imagem que eu mostrei para vocês, quando a gente começou a falar das hélices, das alfas-hélices, as folhas betas, mais ou menos isso, é como se ficassem uma sobre as outras, assim, sequências de aminoácidos, uma sobre a outra, formando essas folhas com pregas. Observe que antes a gente estava na sequência de hélice, agora a gente tem algumas voltas um pouco maiores, dobramento, né, dessas estruturas. Então, a conformação beta ela é mais estendida, como, por exemplo, é encontrada na proteína fibroína, que é presente em seda e teias de aranha. Ela é comum em proteínas e ela tem um esqueleto em zigue-zague. E aí, normalmente a gente fala em folha beta pregueada, são as beta-queratinas. Antes eu estava falando das alfa-queratinas, que tem as hélices, e a gente tem as beta-queratinas, que é formada por essas folhas beta pregueadas. Então, na conformação beta, essas pontes de hidrogênio elas acontecem tanto na mesma cadeia quanto entre cadeias diferentes. Na hélice era a mesma cadeia, como eu mostrei, era um eixo, eu tinha uma cadeia que ia se enrolando. Na conformação beta, a ligação de hidrogênio pode ocorrer entre cadeias diferentes. Então, todas as ligações peptídicas participam dessas pontes de hidrogênios. Os grupos laterais, eles projetam-se em direções opostas. E aí tem 2 tipos, que podem ser essas folhas betas, paralelas e antiparalelas. Então, a folha beta é um tipo de estrutura em que eu tenho pontes de hidrogênio que acontecem na mesma cadeia e entre cadeias diferentes. É uma estrutura que ela maximiza as pontes de hidrogênio entre os esqueletos peptídicos e ela tem essa estrutura de zigue-zague, causada principalmente pelas ligações peptídicas, né, que nós já falamos que são trans nas proteínas. Então, as folhas beta pregueadas, elas estão presentes, como eu falei, em fibroína de seda de teias de aranhas, e nós temos as cadeias polipeptídicas, que está repetindo um pouco,
em formato de folhas beta preguiadas. Como eu falei, elas podem ser antiparalelas ou paralelas. Em antiparalelas, observem, eu tenho as cadeias de aminoácidos alinhadas, né? Nesse zigue-zague, sobe, desce. Por quê? Porque as ligações são trans. Só que observem, quando eu alinho, eu tenho que aqui um grupo amino alinhado com o grupo nitrogênio do outro. Eles estão em lados... o primeiro aqui, eu tenho aqui o grupo amino terminal e aqui na outra ponta eu tenho o grupo carboxila terminal. O próximo está invertido. O grupo amino terminal está aqui e o grupo carboxila está aqui. Eu continuo lendo daqui para lá, só que ela está virada de cabeça para baixo. Essa sequência. A próxima sequência segue igual à primeira, de forma que os grupos carboxila e amino, eles ficam o quê? Eles ficam alinhados e fazem a ponte de hidrogênio. Então, essas são as antiparalelas. Aminoácido em um sentido, o próximo, a sequência de aminoácidos em um sentido, o próximo no sentido contrário, e assim vai. As paralelas são todos o que, ó? Os grupos amino aqui na ponta vão em sentido ao grupo carboxilo lá no final. E aí, nessas paralelas, os grupos amino, que são esses azuizinhos, e os carboxilo, eles não estão o quê? Alinhados. Ocorre a ligação de hidrogênio, só que eles não estão alinhados retinho, como eles estão nas antiparalelas. Nessas estruturas, os grupos laterais, eles projetam-se para cima e para baixo. Então, aqui é como se a gente estivesse olhando de cima essas folhas beta preguiadas e aqui como se a gente estivesse olhando de lado. E aí, esses grupos laterais, eles se projetam para cima ou para baixo dessas estruturas. Lembrando que nas folhas beta preguiadas predominam aqueles aminoácidos menores, como, por exemplo, glicina e alanina. Então, aqui mostrando o dobramento de cadeias polipeptídicas, né, na folha beta preguiada. Aí, então, a gente tem aqui, elas vão se dobrando umas sobre as outras. E, além disso, nós temos as estruturas secundárias não repetitivas. Então, que a gente chama de alças ou voltas beta, que ocorre com frequência quando tem uma cadeia polipeptídica, ela faz uma volta abrupta. E aí envolve normalmente 4 resíduos de aminoácidos, e aí a carbonila da ligação peptídica do primeiro aminoácido forma a ponte de hidrogênio com o nitrogênio do quarto aminoácido. Normalmente envolve glicina e a prolina, né? Porque a glicina é pequena e flexível e a prolina, ela tem uma ligação imino, essa ligação que assume facilmente a configuração cis, então elas ocorrem com frequência em voltas beta. Então, olhando aqui como se eu estivesse olhando uma estrutura tridimensional, eu tenho, olha, a proteína aqui, aqui eu já estou olhando, mas não estou olhando a estrutura secundária, terciária, que já é quaternária, né? Assim, um pedaço, um raio-x. Então, aqui eu tenho estruturas alfa-hélice, aqui eu tenho folhas beta preguiadas, tá vendo? Umas sobre as outras, e de repente, ó, faz uma volta abrupta, tá vendo? Essas voltas abruptas aqui são essas voltas beta. Então, essas estruturas secundárias, existem estruturas secundárias que elas ocorrem apenas em algumas proteínas especializadas. Então, se a gente fosse olhar a conformação alfa-hélice, beta preguiada e as voltas beta, olha aqui a proporção de aminoácidos prolina e glicina nessas voltas é muito maior. E a estrutura terciária. A estrutura terciária, ela descreve o dobramento final da proteína por interações entre essas estruturas, como as alfas-hélices e as folhas betas, ou entre ainda as estruturas, as voltas beta, como eu falei, ou alças beta também. Então, a sequência de aminoácidos vai determinar a estrutura terciária, né? O tipo vai depender das ligações entre essas estruturas, então quem vai determinar? A sequência de aminoácidos da estrutura, da proteína. Então, nesse nível de organização, segmentos distantes podem se aproximar e interagir. Aí aqui, na estrutura terciária, são ligações fracas não covalentes entre as cadeias laterais. Podem ocorrer também ligações de enxofre. Então, nós temos os 4 tipos de interações: ligações de hidrogênio, interações iônicas, interações hidrofóbicas e
forças de Van der Waals. Então, quando a gente tem aqui, ó, a gente pode ter ligação de enxofre, ponte de hidrogênio, ligações iônicas e as interações de Van der Waals ocorrem para formar a estrutura terciária. E a estrutura terciária, ela é esse dobramento, né, da estrutura secundária e pode ser feito de dois tipos. A gente tem as proteínas fibrosas, que são aqui, como eu já até mostrei o colágeno para vocês antes, são cadeias polipeptídicas em forma de longos cordões insolúveis, e as globulares, que são as cadeias dobradas sobre si mesmas, tornando-se esféricas. Então, esse dobramento dessas cadeias pode ser dessa forma: fibrosas, cordões, ou mais esféricas, que são as globulares. As proteínas fibrosas, elas normalmente são moléculas alongadas, né, e estão envolvidas em papel estrutural na célula. Exemplo, as alfa-queratinas do cabelo, penas, unhas e o colágeno. São adaptadas para a função estrutural, né, como por exemplo colágeno e elastina. Essas proteínas, elas têm propriedades que dão força ou elasticidade em suas estruturas, são todas insolúveis em água e porque tem alta concentração de aminoácidos hidrofóbicos em sua estrutura. Então, a estrutura secundária dessas proteínas fibrosas, que já são estruturas terciárias, normalmente são formadas por alfas hélices ligadas por pontes de sulfeto. Então, tem características, como eu falei, dureza, estrutura de protetoras de força e flexibilidade. Exemplo, já falei, alfa-queratina de cabelos, penas e unha. E aqui só mostrando, então, o colágeno, ele é constituído de uma hélice tripla, chamado tropocolágeno. Então, a gente tem uma hélice tripla aqui, ó, 3 hélices juntas. Elas podem ter sequências de aminoácidos diferentes, essas 3 hélices. Essa tripla hélice possui ligações cruzadas que conferem maior resistência à fibra. Então, ao invés de eu ter uma, eu tenho 3 que vão se ligando de uma forma mais alongada, e essa ligação entre essas hélices confere maior resistência à estrutura. Já falei, né, que tem bastante prolina e hidroxiprolina. Então, aqui a estrutura do colágeno a gente tem a alfa-hélice, a hélice tripla formando o colágeno. Aqui estou mostrando novamente, né, o cabelo formado por alfa-queratina. Também nós temos a queratina, que é uma alfa-hélice, e depois nós temos uma corrente com 2 alfa-hélices. Aí depois a partir daqui nós formamos protofilamentos e as protofibrilas. Então, na verdade, também a queratina do cabelo, a estrutura do cabelo, ela vem lá da queratina formada pela alfa-hélice. E elas vão se organizando nessa estrutura alongada, e por isso a gente fala que são as proteínas fibrosas. Então, a ligação covalente entre essas cadeias aumenta a força das estruturas, né, como, por exemplo, as pontes de sulfeto. E no colágeno ainda tem um detalhe que ocorre uma ligação não usual entre a lisina. Quando a gente tem a lisina lá no colágeno, ocorre uma ligação não usual entre os resíduos de lisina, nesse NH2 aqui. Olha, eu tenho aqui um resíduo de lisina ligando com o carbono do outro resíduo. E isso que causa o enrijecimento do tecido conectivo em pessoas idosas. É o acúmulo de ligações cruzadas em resíduos da lisina. Então, como eu mostrei, a associação entre cadeias, ela é frequentemente reforçada pela presença das pontes de sulfeto. E aí, quando a gente fala quanto mais pontes de sulfeto tem, então a gente mostrei a estrutura do cabelo, quanto mais pontes de sulfeto tem, ó, mais os aminoácidos vão querendo se aproximar um do outro. E isso faz com que isso dá até a característica do cabelo mais encaracolado ou menos encaracolado. Quanto mais pontos de sulfeto, mais encaracolado o fio do cabelo vai ser. Então, aqui eu também já mostrei, né, para vocês essa ponte de sulfeto que é formada. Então, para ter a ponte de sulfeto, quanto mais cisteína, mais ponte de sulfeto tem, porque a gente consegue formar mais cistina, que é um dímero da cisteína. Mostrando também aqui a insulina, que ela é uma proteína pequena, ela é constituída de 2 cadeias polipeptídicas, cadeia A e cadeia B, sendo que a cadeia A tem 21 aminoácidos e a cadeia B tem 30, e aí existem pontos de sulfeto também entre essas cadeias na formação da insulina. Então, a estrutura tridimensional da insulina
tem 3 estruturas helicoidais, sendo 2 do peptídeo A e uma do peptídeo B. Então, quando a gente olha a estrutura tridimensional da insulina, tem 2 cadeias do peptídeo A e uma dessa aqui do peptídeo B, e elas se ligam entre si e nela mesmo. Como eu falei, a ligação de sulfeto pode ocorrer entre cadeias diferentes e na mesma cadeia, né? E aí liga essas três cadeias na insulina, 2 A e uma B. E aí, como eu falei, além das proteínas fibrosas, nós temos as proteínas globulares, que normalmente são aquelas que estão nas proteínas relacionadas a todas as outras funções, como enzimas, transporte, hormônios, imunoglobulinas, né? Do que aquelas das proteínas fibrosas que nós já falamos. E aí também compostas por estruturas secundárias e tem a forma esférica. Um exemplo é a mioglobina, que é armazenadora de oxigênio, e ela contém uma única cadeia polipeptídica com 153 resíduos de aminoácidos e um grupo ferroporfirínico. E essa cadeia, ela vai se dobrando nela mesma, formando, né, essa subunidade aqui, por interações entre os aminoácidos. Lembrando que a estrutura terciária ela não é rígida. A hemoglobina, por exemplo, ela tem uma conformação quando ela está com oxigênio e outra quando ela está sem oxigênio. A mesma coisa, as enzimas, elas têm conformações diferentes a depender se estão ligadas no seu centro alostérico ou não, né? E as proteínas globulares têm uma variedade de estruturas secundárias, terciárias, desculpa. Então, a gente tem, aqui eu mostrei exemplo, citocromo C, lisozima, ribonuclease. Então, assim, tem vários tipos de combinações de estruturas que geram essas estruturas terciárias, que normalmente elas são um pouco mais livres, né? São menos rígidas do que aquelas proteínas fibrosas. Então, tanto as proteínas fibrosas como as globulares, elas podem se associar para desempenhar uma função biológica. E aí, quando a gente fala nisso, a gente já está falando da estrutura quaternária, essa associação entre as proteínas fibrosas e globulares. Então, as proteínas elas podem ser monoméricas, quando tem uma única unidade, oligomérica, poucas, e multímero, quando é formado por muitas subunidades polipeptídicas. Quando a gente tem a gente chama que as unidades de repetição nas proteínas, a gente chama de protômeros. Então, só lembrando que a estrutura terciária é esse dobramento aqui que nós vimos, tem as fibrosas e as globulares. Então, é o arranjo tridimensional da cadeia estabilizado entre aminoácidos, por interações entre aminoácidos que estão distantes. Lá na estrutura secundária, a gente viu que eram aminoácidos próximos, né? Normalmente o quarto, o terceiro, por aí. Quando eu falava em estrutura primária, eu estou falando na ligação peptídica propriamente dita, então estão lado a lado. Na estrutura terciária, eles já estão distantes. E aí, a estrutura quaternária é o arranjo entre essas subunidades da estrutura terciária. E aí, sim, a gente tem a proteína ativa. E aí, então, como eu falei, nós temos a estrutura primária, as ligações peptídicas, lembrando, a estrutura secundária, alfa-hélice, folha beta pregueada e dobras beta. A partir daqui, nós temos a estrutura terciária, que é o arranjo entre a interação entre esses aminoácidos mais distantes. Então, a gente pode ter várias cadeias polipeptídicas ou uma única cadeia se dobrar nela mesma por essas interações entre aminoácidos distantes. E a estrutura quaternária, que é um arranjo tridimensional dessas subunidades terciárias, de diferentes cadeias polipeptídicas normalmente. Então, como eu já falei com vocês da hemoglobina, a hemoglobina é um tetrâmero, tem 4 unidades, 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. Então, a gente considera um dímero de 2 protômeros. Lembra que eu falei protômero é unidade repetitiva? Então, eu tenho 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E essa alfa e beta aqui não tem relação com alfa-hélice e folha beta pregada, não, tá? É só o nome das cadeias que formam a hemoglobina. Então, ela tem 4 cadeias peptídicas, 4 grupos prostéticos M. Isso aqui não interessa muito pra gente aqui, não. Então, a gente tem 2 cadeias alfas, que tem 141 resíduos cada uma, e 2 betas, 146. Lembra que eu falei? A insulina tem a cadeia A e a cadeia B, é formado por 2 cadeias A e uma B.
A hemoglobina, nós temos 2 cadeias alfas e 2 beta na conformação. Os protômeros, a gente tem a cadeia alfa e a cadeia beta. E ocorre para formar isso, o contato entre essas cadeias ocorre em grande parte por interações entre os resíduos hidrofóbicos, né, que são aqueles que ficam normalmente para fora da cadeia, mas também inclui interações iônicas, envolvendo o grupo carboxila terminal nas 4 subunidades. Então, a gente tem, como eu tenho 4 subunidades, 2 grupos alfa e 2 grupos beta. Eu falei com vocês, todos a gente começa, tem um grupo amino terminal e um grupo carboxila terminal, seja em proteína ou em polipeptídeo. Então, existem interações iônicas que envolvem essas carboxilas terminais nessas 4 subunidades que fazem com que ocorra essa interação no caso da hemoglobina. Só finalizando, né, a estrutura da proteína depende do ambiente que ela está, e se ela sofre alteração na sua conformação, que a gente chama de desnaturação, ela perde a sua função. Então, a estrutura da proteína depende que ela mantenha a sua conformação. Ela é em grande parte determinada pelas interações entre as cadeias laterais, né, dos aminoácidos, como eu mostrei ali quando a gente coloca a estrutura quaternária. E existem forças que podem influenciar isso e mudar a sua conformação, como, por exemplo, aumento da temperatura, extremos de pH, solventes, né, orgânicos miscíveis com a água, solutos como ureia ou sais, sulfato de amônio, exposição da proteína a detergentes, agitação mecânica vigorosa da solução até formação abundante de espuma. Tudo isso faz com que a proteína perca a sua estrutura tridimensional, que é o que a gente chama de desnaturação, e ela perde a função dela. Então, a gente tem aqui a proteína, quando ocorre a desnaturação, como eu falei, ela vai sempre se dobrando, essas interações entre as cadeias laterais, essas interações, devido à ação, a essas ações, a gente tem que essas interações, elas são quebradas, essas interações entre aminoácidos mais distantes. E aí, o que faz? A cadeia ela fica mesmo mais retinha, quebra todas essas interações, ligações de hidrogênio, ponte sulfeto, Van der Waals, acaba com essas atrações. E aí perde a sua característica e a sua função. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, é o que acontece, por exemplo, com o ovo, porque ele quando perde a função, perde também a solubilidade. Então, quando da proteína do leite, a gente faz o queijo, ou do ovo, a gente faz, né, um ovo cozido, por exemplo, por aquecimento, o que a gente faz é estar diminuindo a solubilidade dessas proteínas. Certo? A gente ainda essa semana temos também as aula de enzimas. Então, até o nosso encontro e bons estudos para vocês.